pelo início da gravação, é só reingressar. Tá, 34 já. 18h34, né? Professorão, a gravação iniciou. Eu vou, antes do senhor fazer a abertura, só pedir para que todos os que estão na sala registrem no chat o nome completo e a cidade onde se encontram, para que a presença possa ser registrada e o certificado ser gerado a partir desse registro que vai ser realizado a partir de agora. Basta fazer um registro por dia. Com a palavra do professor Heron Gordilho para fazer a abertura do nosso encontro. Boa noite a todos. Quero dizer que é um prazer muito grande receber a todos nesse seminário virtual Grandes Juristas Internacionais. Esse é um seminário que surgiu de uma ideia dos alunos do curso de doutorado do Dia Interinstitucional que a Universidade Federal da Bahia faz com algumas universidades do estado de Sergipe, né? A PIU 10, a Universidade Federal de Sergipe, e a sua faculdade, assim como chama? É o Centro Universitário do Rio São Francisco. Centro Universitário do Rio São Francisco, e tem mais uma que é a FANESE. A FANESE. Então, o objetivo nosso é aproveitar esse tempo aí que a gente está, as universidades, as faculdades estão paradas, especialmente as universidades federais, para que a gente mantenha as atividades funcionando, né? A gente mantenha nossas pesquisas, basicamente, as nossas atividades, né, em dia. Nós fizemos já no mês passado o seminário onde a gente discutiu os grandes juristas nacionais. Foi muito interessante, porque cada aluno, todos os nossos alunos do doutorado são também professores em suas respectivas faculdades e universidades. E, como foi um sucesso muito grande, nós decidimos repetir esse seminário e agora trabalhar com os grandes juristas internacionais. No nosso primeiro seminário, nós tivemos a abertura do professor, a conferência de abertura feita pelo professor Edivaldo Brito, que é um grande discípulo do professor Orlando Gomes, falando sobre a obra do professor Orlando Gomes. E hoje nós temos a honra de receber o professor Andreas Krell. Andreas Krell foi um jurista muito respeitado no Brasil, doutor pela Universidade de Berlim, Universidade Livre de Berlim, foi coordenador aqui do professor da Universidade Federal de Alagoas, foi coordenador do seu programa, é coordenador atualmente do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Alagoas, da Faculdade de Direito, membro da CAPES, consultor da CAPES, participa das avaliações dos programas de pós-graduação da CAPES e tem várias obras escritas, né, tratando das questões especialmente de direito comparado Brasil e Alemanha. Tem um domínio muito grande do direito, tanto brasileiro quanto alemão. Trabalha muito com direitos sociais também, vocês conhecem os clássicos que o professor Andreas Krell. Eu, particularmente, é uma honra muito grande, porque eu tive a honra de ser orientando no meu doutorado do professor Andreas Krell, né? E eu comentei com meus alunos na sala de aula, foi muito importante da minha formação. A UFAL não tem um doutorado ainda, né? Mas o professor Andreas Krell é professor colaborador da Universidade Federal de Pernambuco. Foi quando eu tive a honra de ter sido orientado por ele. Então, é um prazer muito grande, professor Krell, por ter aceitado o nosso convite. E o professor Krell vai fazer uma abordagem geral aí dos autores alemães que são muito badalados e conhecidos no Brasil. Professor Krell, com a palavra, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, professor Heron Santana.
organizador desse evento. Eu agradeço o convite e também cumprimento os palestrantes aqui já presentes na sala e os outros participantes desse seminário virtual. Eu vou fazer uma pequena introdução ao tema, já que vão ser apresentadas nesse evento as obras de vários autores alemães, como Robert Alex, Peter Heberle, e filósofos sociólogos como Luhmann, Habermas, Heidegger. Então, eu não vou antecipar, né, as linhas básicas desses autores, mas tentar falar de forma mais genérica sobre a influência dos alemães no Brasil, especialmente no direito público. Então, meu título é A Influência da Doutrina Alemã no Direito Público Brasileiro, Razões, Problemas e Perspectivas. Sabemos, né, que o direito constitucional alemão está sendo estudado com maior ou menor intensidade em quase todos os cursos de mestrado, doutorado de direito no Brasil. E na prática dos tribunais, né, também há muitos magistrados, procuradores e advogados que se valem de teorias oriundas do sistema alemão. Né? Então, há décadas no Brasil nós temos pessoas influentes na área do direito, como que estão muito ligados ao sistema jurídico alemão, como, por exemplo, Paulo Bonavides, talvez o mais conhecido, mas também o professor Ricardo Lobo Torres, do Rio de Janeiro, já falecido, ou o próprio ministro Gilmar Mendes, né, que há 25 anos ou mais se refere a autores alemães. As razões, por que os autores alemães, a doutrina alemã, o direito público, tem essa influência no Brasil? Muitas vezes, né, a referência ao direito alemão está sendo utilizada para adotar as palavras do operador do direito com mais autoridade, com a imagem do certo, profundo, bem investigado. Será que isso é assim mesmo? A pesquisa jurídica nas universidades e institutos de pesquisa na Alemanha realmente recebem recursos públicos e privados invejáveis, comparado com outros países. As tradições acadêmicas das faculdades de direito lá exigem que os professores desenvolvam atividades permanentes de pesquisa e publicações, e as grandes editoras jurídicas exercem um controle rígido de qualidade. Os doutrinadores jurídicos conhecidos e também os juízes da Corte Constitucional Alemã, né, o famoso Bundesverfassungsgericht, eles costumam desenvolver teorias com profundidade, alto nível intelectual, havendo sempre uma forte ligação entre teoria e prática. Isso talvez é um dos motivos do sucesso do direito alemão público no Brasil, porque os professores de teoria geral, filosofia, sociologia, também são obrigados a dar aula em áreas dogmáticas. Então, não há nenhum professor alemão das áreas propedêuticas ou introdutórias que também não tenha alunos na parte prática, direito civil, penal, administrativo. Isso contribui, né, para que a teoria está sendo desenvolvida com mais ligação à prática do direito, o que, por sua vez, torna essas doutrinas, essas lições mais interessantes para pessoas de outros países. O direito alemão até hoje é considerado um direito de professores, não um direito do legislador ou
direito das cortes e o direito dos professores. A rica doutrina tem grande autoridade e serve tanto de guia para o legislador, os legisladores em todos os níveis federativos e também para a jurisprudência, não somente a corte ou as cortes constitucionais federal e estaduais, também existem cortes nos estados federados, nos 16 estados, e nós temos lá, né, na Alemanha, o chamado comentário, que não é muito comum no Brasil, né, que são comentários bastante concisos, no ponto sobre que comentários a textos legais nível ordinário, normalmente. E aí se trabalham teoria do direito, direito constitucional, direitos fundamentais e também em permanente intercâmbio com as decisões já produzidas pelos diferentes tribunais. Os comentários na Alemanha têm importância fundamental para fazer esse link. Características do direito alemão, em geral, é também na área pública, direito constitucional, teoria do Estado, direito do Estado, conceitualismo, dogmaticidade e sistematicidade. O que significa isso? O método dominante na abordagem do direito constitucional é o método jurídico positivista, se parte do texto escrito, né? E acima, a análise são conceitos dogmáticos relativamente precisos, né? Prevalece o trabalho no redor desses conceitos, depois se coloca eles no meio da atenção. E talvez de 30, 40 anos para cá, também temos uma introdução cada vez maior nessas teorias dogmáticas conceituais da prática, através, né, da análise de decisões jurisprudenciais. E existe dentro desse sistema certo tipo de enfoque e certas linhas de argumentação e modelos de argumentação que facilitam o diálogo entre pessoas pertencentes a países diferentes. Porque sem debate prévio sobre questões ideológicas ou metodológicas, né, você pode entrar na discussão sobre certos conceitos, seu significado, você pode usar certas linhas de argumentação, independentemente se você se posiciona em favor ou contra de uma linha de argumentação, mas essa forma de discutir juridicamente é mais ou menos bem definida. E hoje até chegamos na Alemanha, dizem alguns autores, para um positivismo da jurisprudência constitucional, né? Menos um positivismo das leis, né? Mas da própria jurisprudência constitucional, que é fortemente imbricada com a doutrina, já pelo motivo que, pelo menos no passado, vários ministros, quer dizer, juízes da corte alemã, antes exerceram a função de professores universitários. E, logicamente, essas pessoas, na hora que entram na corte constitucional, continuam nesse nível de doutrinador, que vemos no Brasil hoje parcialmente também como pessoas como Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e outros. Além disso, né, o direito constitucional, não somente na Alemanha, mas na Europa inteira, se torna, ou tem se tornado, a área de referência de toda a ciência do direito, né, fornecendo fundamentos normativos até para toda a sociedade, né. O pensamento hoje dos próprios atores sociais, das ONGs, corporações, se torna mais jurídico, mais objetivo, de certa forma, que facilita até a discussão.
Segundo Armin von Bogdandy, que é o diretor do Instituto Max Planck de Direito Público Comparado e Internacional, é um dos vários institutos Max Planck, ele afirma o esplendor do direito constitucional alemão, seu alto grau de autonomia e sua força marcante dos conceitos, convive com sua miséria, marcada pelas abstrações sem função, com conceitos dogmáticos que se dissociam do contexto de problemas para cuja solução foram desenvolvidos. Né? Então, isso é interessante, né? Que ele realmente é um estudioso do direito europeu, né? Ele reconhece o direito alemão, tem esse lado forte da conceituação com mais rigidez, ao mesmo tempo tem um perigo, né? Que esses conceitos se tornam sem função quando não sendo interpretados ou trabalhados de forma adequado com a realidade subjacente. E assim nós temos institutos criados na área do direito público que foram recebidos em vários países, não somente no Brasil. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações particulares, né, a famosa eficácia horizontal, interpretação conforme a Constituição, né, que entrou até na legislação ordinária da ADIM no Brasil, teoria sobre a validade das normas, direito subjetivo, etc., etc. Bom, agora os problemas. Ponto 2. Né? Boa parte das teorias alemãs na área do direito público, na minha própria experiência, tanto no direito constitucional quanto na área do direito administrativo, que eu também já publiquei alguns textos e até um livro sobre isso, tem que analisá-los com cuidado antes que se possa pensar em transportá-los para outros países que têm uma cultura, história, condições socioeconômicas bem diferentes, como é o caso no Brasil. Nos anos 90, né, quando eu vim morar no Brasil, meados dos anos 90, eu observei, quando morei em Porto Alegre um ano, e também até em outras cidades, quando teve visitas de juristas alemães, a recepção é cordial, eles falam sobre certos assuntos, mas o aplauso é grande, a gentileza, só que o aproveitamento desses próprios eventos eu achei muito reduzido, porque o próprio discurso desses professores sobre os problemas específicos do direito alemão ou da União Europeia não são bem entendidos no Brasil, muitas vezes, porque na realidade bem diferente. Né? Eu mesmo, no meu primeiro livro aqui da Fabris, sobre direitos sociais, intitulado 2002, 18 anos atrás, Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha, e agora, os 10 caminhos de um direito constitucional comparado entre parênteses. Então, isso foi justamente o meu incentivo, né, de escrever, publicar meu primeiro livro aqui no Brasil, era justamente essa recepção, na minha opinião, controvertida, equivocada, da teoria sobre direitos sociais dos alemães aqui no Brasil. Que hoje é um tema até já, de certa forma, batido, né? Porque hoje nós temos, por parte do Judiciário do Brasil, inclusive da jurisprudência dos tribunais superiores, uma posição bem mais adequada para os direitos sociais, na área dos direitos sociais, do que naquela época. Outros autores que estão nessa conexão Brasil-Alemanha, né, que são conhecidos, também se manifestam de forma crítica. Virgílio Afonso da Silva, da USP, enfatiza que não se pode fazer direito constitucional alemão no Brasil, uma vez que deve haver uma interação da realidade constitucional com a realidade política do Brasil, uma contextualização da evolução histórica
dos institutos constitucionais brasileiros, tudo a fim de desenvolver uma teoria constitucional brasileira própria, que, segundo ele, ainda não existe. Marcelo Neves, da UNB, também jurista conhecido, afirma que muitos pós-graduandos saem do Brasil, saem para o exterior para retornar como um mero repetidor ou preciso aplicador de uma das teorias em que foi adestrado, ficando reduzida a capacidade crítica, reflexiva em relação ao respectivo modelo teórico. Isso, segundo ele, prejudicial à construção de um modelo de reflexão doutrinária, dogmática, que seja apropriado ao contexto jurídico constitucional do Brasil. Bom, independentemente a quem os professores dirigiram essas palavras, eu penso da mesma forma. Né? Não adianta querer trazer certas teorias com uma grande admiração a certos professores para o Brasil, que em alguns casos, sim, tem acontecido. Quando 5 anos atrás, eu fiz uma pesquisa para um livro em homenagem ao professor Canutilho e tentei levantar todos os textos sobre o Estado de Direito no Brasil, né? Desenvolvimento, origem, altas e baixas. Eu quase não achei textos. Eu só achei textos sobre o Estado de Direito na França, na Alemanha, rule of law nos Estados Unidos e na Itália, né? Até na Argentina achei mais sobre direito argentino do que no Brasil. Pouquíssimas obras trabalham a realidade brasileira e a história brasileira do Estado de Direito. É só um exemplo. Ao mesmo tempo, né, o Brasil teve um constitucionalismo tardio, né, e não tão original. Naturalmente, deve discutir as teorias estrangeiras sobre o tema. Isso é uma necessidade óbvia, né? Mas devemos nos lembrar também que pouco se discute a própria teoria do direito comparado, né, desenvolveu o chamado método funcional, que pressupõe que há semelhanças funcionais entre diferentes sistemas de direito, o que possibilita uma comparação sem uma necessária vinculação aos dogmas da própria ordem jurídica daquele que compara. Né? Em lugar de normas, são adotadas funções abstratas como objeto de análise, o que permite, inclusive, a inclusão de decisões judiciais e de literatura jurídica. Cada sociedade lida com problemas semelhantes, ainda que os mesmos meios criados para solucioná-los não coincidam, né? O que permitiria, segundo essa teoria dos famosos autores Zweigert e Kurtz, uma comparação neutra no ponto de vista valorativo. Né? Isso hoje, no fundo, é a teoria comum nessa área. Muito pouco citada, mas se parte dessa premissa. E agora, devemos observar, né, que já houve críticas em relação a esse método funcional, e críticas até justificadas. Por exemplo, aquela presunção de similitude entre os sistemas. Né? Muitas vezes se presume de forma muito rápida, sem maiores análises. A presunção da neutralidade, né, do comparatista também, no máximo, pode ser uma meta, né? Um fim ao você se orientar, mas uma verdadeira neutralidade não existe. O egocentrismo, que até hoje prevalece, e, porque também não dizer, um eurocentrismo, né, que certos autores europeus naturalmente estão sendo considerados superiores, né, do que, por exemplo, autores da América Latina, que provavelmente, pela realidade social, econômica, cultural, estão muito mais perto do Brasil. Mesmo assim, né, o funcionalismo moderado do Zweigert e do Kurtz parece-me ser hoje o método adequado, mas só, né, se há uma contextualização adequada. Eu não vejo uma diferença incomensurável da aplicação do direito entre o Brasil e a Alemanha, que talvez seria diferente em relação a países muçulmanos ou países do continente africano, enfim, não vejo essa incomensurabilidade.
Mas, por outro lado, essa contextualização sempre tem que questionar as funções da instituição jurídica, do instrumento jurídico, da teoria. Os próprios conceitos que parecem semelhantes e adequados para o Brasil, mas, na verdade, são bem diferentes na sociedade. Por exemplo, dignidade humana, né? É o melhor exemplo. Eu não falo da dignidade humana em países muçulmanos e países ocidentais, de origem ocidental cristã, mas até entre os países desse nível ocidental de cultura comum, se vocês me permitem, né, essa afirmação, a dignidade humana não tem a mesma expressão no seu conteúdo jurídico. Né? Pelas cortes, pela doutrina, tem diferenças, né? E se você quer comparar autores ou trazê-los para o Brasil ou outros países, veja o exemplo do Carl Schmitt, né? Admirado por muita gente, genial, tudo mais, mas um homem que se comprometeu fortissimamente com o regime nazista autoritário, né? Que não diminui também a importância das obras que ele escreveu antes dos anos 30. Né? A atualidade do Schmitt, né, poderia se ver hoje, na época do Covid. Né? Soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. Então, quem é soberano? A União, Estado, Município. É só uma ideia. Né? O estado de exceção, também um conceito amplo. Mas Schmitt, você não pode trazer para o Brasil com suas ideias, né, no ano 2020, sem uma análise rígida, né, sobre em que contexto esse homem vivia, quais eram suas obsessões, aquilo que ele achava certo, errado. E depois dessa filtragem, sim, você pode até estudar Schmitt com proveito. Né? Outro exemplo que eu dar, bastante criticado por certos juristas, que eu até respeito, admiro, né, é a chamada Constituição dos Valores. Né? Se fala muito, os alemães, depois da Segunda Guerra, inventaram aquela ordem de valores que os direitos fundamentais formariam, né? Então estão misturando deontologia, né, das normas com axiologia dos valores. Isso seria inaceitável. Depois citam Habermas, o próprio Carl Schmitt e outros autores, Friedrich Müller, né, que todos são contra, né, essa equiparação de valores e normas. Porém, esse sistema da constituição valorativa ou de valores através da inserção de princípios de conteúdo fortemente ético é uma tendência mundial, né, assumido pelos países socialistas após a queda do muro, né, no início do final dos anos 80, vários países da Europa Oriental assumiram esse tipo de constituição, e até na América Latina, né? Que hoje nós temos na Colômbia, no Equador, no próprio Brasil e em vários outros países também aqui, constituições que apostam, né, não somente nas regras, mas concretas, positivadas, mas nos valores, nos princípios, né? E isso é uma tendência mundial. Você pode dizer que isso é um erro, ou isso está equivocado. É uma tendência, você tem que conviver, investigar por que isso aconteceu, né? E depois ver quais dessas propostas de trabalhar com esses conceitos da Alemanha são aplicáveis com proveito no Brasil. Né? E 3, as perspectivas, já estão chegando no fim. Nós temos hoje vários autores interessantes alemães traduzidos, né, especialmente da área pública. Eu não falo aqui do direito penal, né, ou do direito civil, né, já são outros assuntos. Também a influência alemã é grande, mas eu falo do público. Nós temos aquela fundação portuguesa financiada lá por um antigo bilionário do petróleo, né, Calouste Gulbenkian, que deixou essa grande fundação com dotação altíssima de dinheiro, né, para até hoje estão traduzindo, subsidiando, pagando traduções de livros muito interessantes dos alemães e também de vários outros países. Arthur Kaufmann, Winfried Hassemer, né,
Introdução à Filosofia e Teoria Geral do Direito. Para mim, o melhor livro que existe em português sobre esses assuntos. Introdução à Teoria Geral, né, com vários capítulos muito bons, né, para introduzir o aluno de pós-graduação a esses temas. Karl Engels, seu livro famoso sobre a teoria do pensamento jurídico. Karl Arens, né, apesar também do seu passado complicado, a metodologia jurídica dele é um exemplo de clareza, organização, e eu acho um aluno no Brasil pode ter proveito desse livro. Franz Viaca, né, História do Direito Privado, um autor que não foi traduzido ainda com sua grande obra, né, Joseph Esser, né, que seria importante hoje na realidade brasileira. Pré-compreensão, escolha de método. Né? Justamente aquela ideia, né, que o jurista prático primeiro define, né, uma hipótese da solução que ele quer alcançar nesse caso, e depois ele vai arrumando, argumentando dessa forma para poder justificar, argumentar essa ideia polêmica, mas um livro importantíssimo. Mas quais seriam as dificuldades no Brasil para ter uma recepção, né, de juristas maior de forma produtiva, não somente alemães, também americanos, portugueses, espanhóis, italianos, holandeses, ou franceses, né? Nós temos no Brasil uma doutrina pouco independente, né? Nós temos no Brasil um debate jurídico bastante contaminado, provavelmente mais do que em outros países, pela questão econômica e ideológica. Né? Econômica, nós temos professores universitários, doutrinadores fortes, que são advogados, que muitas vezes desenvolvem suas teses e teorias em favor da sua própria advocacia, né? Que não é um caso ideal de fazer uma doutrina relativamente independente e neutra no sentido de uma meta, um objetivo ser alcançado. E a questão ideológica, né, que vemos atualmente com força, né? Quando as pessoas que ideologicamente me convêm estão sendo condenados, eu sou contra o Supremo Tribunal Federal, chamo ele de ativista, e quando ele toma decisões que em favor da minha linha política, né, aí o Supremo está certo, o ativismo está certo, está tudo uma maravilha. Temos casos claros nos últimos anos que pessoas, ou doutrinadores, né, bateram no Supremo e agora estão elogiando o contrário. Né? Isso não faz muito sentido. Né? O direito, na minha visão, justamente uma forma de se afastar um pouquinho desses fatores ideológicos, que não quer dizer que você não pode ter a sua percepção política, mas você tem que se limitar na argumentação jurídica, tem que se moderar, né? E tentar se fixar em regras, certos métodos e certas formas de argumentação. Eu sei que não é fácil, isso é uma observação minha. Então, no ambiente atual que temos de polarização, é difícil falar de um direito comparado produtivo. É difícil, mas eu acho que não impossível. E também nós temos hoje no Brasil muitas faculdades, 1.000 e tanto, né, 1.300 ou jamais, com muitos docentes, né, que não têm um nível intelectual minimamente adequado para dar aula em direito. Vou falar bem claro, né? Pessoas que talvez falam de autores estrangeiros, Dworkin, Alex, sem ter lido nem os livros, né? Na tradução, eu não acho nada que se tem que sempre ler os livros no original. Claro que não, tem boas traduções, mas pelo menos essas, né? Como professor universitário, você deveria estudar, ler com mais calma antes de ir para a sala de aula. E também, muitas vezes, isso não é o caso. Mas também, né, temos bastante centros de pesquisa de qualidade no Brasil que estudam sobre autores alemães, sejam mais teóricos ou mais juristas da prática. Por exemplo, Theodor Viehweg, que infelizmente não será apresentado aqui nesse evento, né? Nós temos Tércio Sampaio Ferraz, São Paulo, Cláudia Rösler, lá em Brasília, o João Maurício Adeodato,
que estava no Recife, hoje está lá em Vitória, Espírito Santo. Nós temos Heidegger, Gadamer, né, bastante discutidos pelo Lênio Streck, sua escola, né, lá no Rio Grande do Sul. O Luhmann, que será apresentado, nem vou falar muito, outro que tem várias cidades brasileiras seguidores, cultores, né? Marcelo Neves, Celso Campilongo, Leonel Rocha. Habermas está um pouco fora de moda, mas também vamos ter a apresentação. Estou fora de moda, estou dizendo que não está mais tão presente na discussão hoje. Marcelo Catoni, Minas, Álvaro Souza Cruz, o próprio Marcelo Galupo, pelo menos no passado, trabalhavam bastante Habermas, com muita seriedade e proveito. E, além disso, temos juristas práticos, os professores famosos, né, que também uma parte foi ministro da corte alemã, que estão sendo trabalhados por vários autores. Konrad Hesse, né, Peter Heberle, Friedrich Müller, o próprio Alexi, estão sendo trabalhados como autores como Ingo Sallet, Humberto Ávila, Leonardo Martins, lá no Rio Grande do Norte, e também Virgílio Afonso, lá da USP, né, que trabalha bastante o Alexi, né? E no futuro, como podemos imaginar essa relação com a jurisprudência e com a doutrina alemã? Eu acho que vamos ter cada vez mais fixação, menos fixação em medalhões, em autores consagrados, que estão diminuindo. Se você hoje vê a composição da corte alemã, eu não conheço eu conheço 2 ou 3 pessoas de nome por publicações. Antigamente, quando eu estudava, conhecia quase todo mundo, né? Então, hoje não temos mais aqueles juristas de destaque que todo mundo conhece, aquelas autoridades que calam todo mundo, não tem mais, né? Isso não é necessariamente uma desvantagem, né? Hoje, quando os juristas alemães vêm para o Brasil, é mais para discutir, né? Em nível igual para igual, né? Que antigamente não era necessariamente o caso, né? Nós temos hoje mais discussão, diálogo, né? Nós temos problemas específicos, desafios específicos que os professores alemães vêm se manifestando, né? Não necessariamente ex-cátedra, né? E o melhor exemplo hoje, né, também a luta pela interpretação do Alexi, né, que tem várias polêmicas que alguns alegam que Alexi não foi bem recebido do Brasil, que eu compartilho essa opinião, mas outros autores alegam que o problema está na própria teoria do Alexi, né, da ponderação e tudo mais, né. Então, isso é um tema atualíssimo, inclusive para a corte, o STF e o STJ. Tem bastante ministros que se referem a Alexi e tem doutrinadores que alegam de forma que isso acontece de forma controvertida, equivocada. E para terminar, né, dizia o famoso tributarista Alfredo Augusto Becker no seu livro Carnaval Tributário dos anos 70, 80, né? Ele dizia: para o jurista brasileiro, se algo for escrito por um alemão, então é algo tanto mais admirável quanto mais complicado, recebido respeitosamente como a verdade científica, que não admite prova em contrário, salvo se escrita por outro alemão. Bom, eu acho que dessa fase já passamos aqui, né? Hoje você pode discutir muito bem as teorias alemãs de forma crítica, né? E espero, né, que no futuro essa ideia, né, que o direito alemão é algo inalcançável, modelo para o mundo, que isso não seja mais levado a sério. O direito alemão tem até hoje juristas interessantes com suas teorias, com seus escritos para outros países, inclusive o Brasil, mas a recepção, a discussão sempre tem que ser feita de forma reflexiva, crítica e funcional. E com essas palavras eu quero encerrar essa minha parte. Obrigado. Muito obrigado, Céu, por sua brilhante palestra. Eu queria abrir um pouco para algumas perguntas, creio
Mas, principalmente, eu queria fazer uma pergunta, não é nem uma colocação, é uma pergunta mesmo. Qual o conselho que você daria? Nós temos aí vários estudantes de doutorado, vários doutorandos, né? E um problema que nós vemos enfrentando na academia brasileira, que você abordou muito bem, né, você abre um livro, uma tese de doutorado, aí o cara passa 10, 20 passos falando de Alex, como se fosse na Alemanha, ou seja, sem perceber que tem uma produção importante, seja aqui no Brasil, seja em autores latino-americanos, né, como você mesmo colocou. Mas o que eu acho que é mais problemático, Creu, é quando você vai trabalhar a questão de metodologia. Não sei o que falta, né, no Brasil quando se fala em metodologia. Parece que no final da tese, do trabalho, o pesquisador diz, poxa, e a metodologia? O que é que eu vou colocar? Aí o cara sai lendo ali rapidinho e diz, não, essa aqui vai ser aqui. Né? Indutivo, dedutivo. Ou seja, você encontra milhões de métodos de pesquisa e que não tem, você vai ver o trabalho não tem nada a ver com aquele método que ele colocou, né? Ele coloca métodos que são utilizados para ciências sociais, métodos que não tem nada a ver com direito, não utiliza métodos jurídicos. Qual o conselho que você daria a esses nossos doutorandos em relação à metodologia? Bom, eu daria o conselho de pensar que tipo de trabalho ele ou ela quer apresentar. Né? Se for um trabalho mais na linha da pesquisa de campo, análise de dados estatísticos, pesquisa quantitativa de campo, qualitativa, né? Tem toda uma literatura, pesquisa qualitativa, é difícil. Ou você faz um trabalho desse, né? Que mais do ponto de vista do observador externo, né? Ou você faz um trabalho participativo, você está dentro da dogmática, da discussão do direito e quer influenciar futuras decisões, que é o trabalho típico, que 15, 20 anos atrás era quase a totalidade das teses e dissertações do direito. Né? Eu acho que tem espaço para os dois trabalhos. Você pode tanto fazer um trabalho dogmático sobre um assunto, sei lá, o cheque pré-datado, em certas circunstâncias, né, pode ser aceito ou não. Muitas vezes a doutrina jurídica do Brasil não tem tantas linhas dogmáticas para dar uma solução adequada para esses casos. Né? Então você não pode desmerecer também vários assuntos dogmáticos. Pelo contrário, eu acho que hoje temos sobre vários temas dogmáticos poucos trabalhos que poderiam justamente enriquecer essa dogmática. Por exemplo, nós temos pouquíssimos trabalhos, eu vi em 2015, sobre essas questões certos direitos fundamentais. Né? Direito à reunião, protestos, que você pode usar tipo de roupa, que você pode manifestar, que tipo você pode fazer insultos a pessoas públicas particulares. O que acontece se essas reuniões estão sendo infiltradas por pessoas do outro lado, né, que querem fazer a quebradeira e depois deixar em maus lençóis todo o evento, né? Existe uma obrigação de parar imediatamente esse protesto, se for manifesto, se tem pessoas infiltradas lá provocando. Isso é tudo tema que você está quase sozinho. Né? Aqueles protestos de 2015, em vários estados, se usou ainda a lei da segurança nacional para combater. Outros usaram leis estaduais, até leis municipais. Né? Nós não temos uma dogmática forte sobre isso. Né? Então, aquele que, por exemplo, queira trabalhar sobre esse tema de forma mais dogmática, né? Análise de textos, análise de doutrina nacional estrangeira, é um bom tema. Aí você coloca na metodologia
sim, análise doutrinária, nacional estrangeira, você coloca talvez algum método que também dá jus às decisões jurisprudenciais, análise jurisprudencial, você tem que analisar qual período, qual tribunal, qual método você vai usar para fazer essa pesquisa online e tudo mais, os critérios, né? Mas, enfim, eu no fundo, eu não entendo a questão da metodologia. Eu não entendo que as regras da metodologia das ciências naturais devem ser transportadas para o direito. Eu não vejo muito sentido nisso. Eu acho bom você saber que uma hipótese, ótimo. Mas se você exagera nessa parte, que todo o trabalho só vai seguir para confirmar ou não hipóteses, você nunca vai mais fazer uma própria dissertação. A tese do doutorado deve ter uma tese, uma afirmação, algo posto à prova, que você alguma coisa inédita, pelo menos o tamanho, profundidade do exame, da análise, da investigação, algo em que enriquece a doutrina potencialmente, né? Isso é uma tese, uma hipótese. Agora, no mundo das dissertações de mestrado, tem excelentes dissertações que relatam certas, por exemplo, como surgiu o conceito, né, no Brasil, do parlamentarismo, né, e como para onde levou. No final termina lá, né, que o parlamentarismo no Brasil hoje foi enfraquecido por motivo ABC. Aí você precisa necessariamente correr atrás de hipóteses específicas. Você pode fazer uma dissertação, né, uma análise dissertativa, que pode ter, sim, uma pequena, média hipótese, né? Mas, no fundo, isso não é necessário. É muito famoso, na minha experiência de bancas de seleção, tem professores que mal sentam na cadeira, que com raiva falam em relação aos alunos: qual o seu referencial teórico, meu filho, minha filha? Né? Qual o seu referencial teórico? Se fosse, você já sabe, o aluno fica nervosíssimo: meu Deus, meu referencial teórico. Olha, tem temas, você precisa de um referencial teórico. Se você compara a teoria tridimensional do fenômeno jurídico de Pontes de Miranda com a teoria do caos bidimensional, né? Só existem validade e eficácia, existência, validade, não se confunde. Você tem que dizer qual linha você vai aderir, né? Que você acha vantajoso. Você fica na linha kelseniana ou do Pontes de Miranda. Os dois é possível. Né? Mas em outros assuntos que preciso logo assumir. Se eu quero escrever sobre a teoria da argumentação e sua recepção no Brasil, em Tribunal de Justiça de Pernambuco, né? Aí eu vou analisar a teoria de argumentação, eu vou ler Alexi, eu vou ver a Manuel Atienza, eu vou ver talvez o McCormick, né, e outros autores que trabalham sobre o assunto, e depois eu vou ver, né, eu preciso de um certo referencial, não necessariamente de um autor. Né, mas em outros temas eu não preciso de referencial teórico exato. Né, eu posso fazer uma análise sobre atos administrativos licenciadores na área ambiental urbanística. Eu não preciso, eu preciso assumir o que lá? Qual ator que preciso assumir? Qual é o meu referencial teórico? O meu referencial teórico é o direito administrativo brasileiro, né? E se houver dificuldades, ou vamos dizer, se houver disputas doutrinárias lá para enquadrar seu ato licenciador, né, puxa mais para autorização ou para licença, você vai dizer: olha, você pode ficar em aberto, isso não é o próprio problema que eu quero trabalhar aqui. E aí, o referencial teórico não tem tanta importância. O referencial teórico é importante quando você vai trabalhar sobre assuntos que não permitem uma mistura, uma mixagem, né? Um sincretismo teórico, né? Um sincretismo teórico. Né? Mas, por exemplo, um autor, uns 10 anos atrás, alegava, né, que muitos juristas brasileiros, né, leem certos autores como Alexi, Friedrich Müller, Heber e outros, e depois
trabalham com conceitos que, no fundo, seriam incompatíveis entre si. Aí você poderia dizer assim, aí você tem que assumir um referencial teórico, mas é uma questão específica. Tem autores que responderam na época, não, eu não preciso me declarar, né? Se eu estou com Alex, se estou com Heber, se eu estou com Konrad Hesse, ou com quem quiser, eu posso, né, tirar dessas teorias sobre método as minhas conclusões, né? E tentar produzir algo útil aqui para o Brasil. Né? Então, método no direito, né? O método, temos que distinguir o método da produção da decisão jurídica, né? Aqueles métodos antigos, muitas vezes maltratados e desdenhados, mas no fundo tem até hoje muita importância. Muitas vezes trabalhamos nos métodos até de forma inconsciente, né? Que são caminhos de argumentação literal, sistemático, histórico e teleológico e comparativo e outros que ainda existem. Então, esses métodos são os métodos, né, da produção da decisão jurídica, que pode ser importantíssimo no trabalho científico. Em outros casos, eu não vou trabalhar sobre um assunto desse. Eu trabalho problemas na penitenciária, nas penitenciárias de Alagoas, registros, falta de assistência advocatícia, maltratos, tudo mais, né? Aí vai dizer, isso não tem nada a ver diretamente com métodos jurídicos, mas tem a ver com o quê? Você precisa ter um método, como você vai investigar, quem você vai entrevistar, né? Quais dados você vai trabalhar, só uma penitenciária ou todas do Estado, né? E se você quiser entrevistar alguém, né, você tem que pedir licença ao código, à comissão de ética e toda aquela burocracia, enfim. Então, no trabalho jurídico, ao contrário de outras áreas onde isso menos acontece, nós temos diferentes tipos de trabalhos, né? Os mais dogmáticos, você está dentro da discussão, que é enriquecer a discussão dogmática, e aquele mais de observador, você está fora e quer relatar uma situação dentro do mundo jurídico. Né? Os dois tipos de trabalho têm razão de ser, são importantes. Me parece que os trabalhos de observador exigem um arcabouço metodológico mais bem explicado do que os trabalhos da linha dogmática, que podem também ser dissertativos, né, sem problemas. Okay. Então, minha recomendação de não se esquentar demais com isso e não ficar nervoso em pré-bancas de qualificação. Outra coisa, Creu, apesar de você colocar aqui das diferenças entre Brasil e Alemanha, essa importação dos pensadores alemães, não há dúvida que o Brasil adota muito hoje a teoria argumentativa de Alex, né? E mesmo os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando eles falam na televisão, eles estão sempre ali, não, olha, aqui é um princípio tal, sobrepesando com o outro. Então, mas você não acha que é um excesso desse principiologismo? Alguns autores condenam, ou seja, tudo é princípio, ou seja, não se discute mais regra. O que é que você teria a dizer sobre isso? Não, eu concordo. Eu acho que nós temos um trabalho com princípio já exagerado, né? Temos autores nacionais muito lúcidos sobre isso. Talvez o melhor exemplo, o Carlos Ari Sundfeld, né? Que escreveu aquele livro Direito Administrativo Pacéticos, né? Que tem aquela crítica ao exagero de trabalhar com princípios, tirar qualquer resultado de forma subjetiva. E temos outros autores, Daniel Samento também há muito tempo critica, o próprio Lênio Streck critica demais, né? Aí já não concordo com alguns pontos, mas eu acho que não tem solução fácil. Né? Nós temos hoje a Constituição Federal Brasileira, as estaduais e até leis ordinárias, Estatuto da Cidade, um exemplo, né? Cheio de princípios, né? Vamos levar a sério? Não, eles são normas jurídicas, ninguém nega, né? Mas eles têm uma outra forma de interpretação.
Eles nem sempre prevalecem, eles não são necessariamente mais importantes do que regras, que isso ainda está na cabeça de alguns. O princípio sempre é mais importante, não é verdade. Uma outra forma, né, do direito se cristalizar pela vontade do legislador. E melhor trabalho sobre isso hoje, para mim, são do Humberto Ávila, né, Teoria dos Princípios. Também tem autores que eu aprecio bastante sobre o assunto dos princípios, né, que tem vários autores, na verdade. Né? E temos, você acha, eu acho que em certos momentos tem juízes, ministros, desembargadores, juízes singulares que exageram no trabalho com princípios, que não levam a sério as regras, que talvez não querem argumentar de forma mais correta, né, mais rígida, e invocam princípios abertos, dignidade humana, eficiência, moralidade e tudo mais. Isso tem que sim mudar, a própria doutrina tem que fazer pressão, a comunidade jurídica tem que exigir mais argumentos concretos a respeito, né? Mas por si eu não vejo nem desejável que o sistema jurídico brasileiro se livre dos princípios. Eles estão aí para ficar, e o que tem que mudar é simplesmente uma melhor prática, né, de trabalhar com eles. Por exemplo, muitos livros têm capítulos imensos sobre princípios, direito ambiental, urbanístico e outras áreas, não precisa falar. Mas não falam uma frase como aplicar esses princípios. Né? Não fazem uma observação sobre a ponderação. Né? Ponderação, temos Ana Paula de Barcelos, não necessariamente com um livro dela de dignidade, que também é muito bom, mas ela tem um livro específico sobre a ponderação como método. Né? Tem livro também de uma professora da UERJ, Jane Reis, Gonçalves Reis, né, uma juíza federal, tem um livro muito bom sobre interpretação constitucional. Eles são autores que não estão conhecidos. Né? Então temos alguns livros, né, bons sobre o assunto e não tem volta. Né? O operador jurídico brasileiro tem que trabalhar com princípios, né? Não pode agora dizer que eles não servem para nada, ou alguns requisitos positivistas, né, que princípios não são normas, né? Isso é uma observação inaceitável. Né? Agora, professor Creu, eu não vejo muito os autores, tem uns que dizem é possível conflito entre duas regras, é possível conflito entre regra e princípio. Acho que isso não está muito claro ainda na doutrina brasileira. Não é muito claro, mas o próprio legislador ele contribuiu. Né? No próprio texto do novo CPC de 2015 se fala de ponderação entre normas. Porque normas são regras e princípios. Não se fala sobre ponderação entre princípios. E a jurisprudência brasileira já ponderou princípios, inclusive. Né? Você sabe aquele caso lá do ministro Marco Aurélio, né, que não quis aplicar a presunção de violência, de estupro para a vítima abaixo de 14 anos, mas o ator, né, também era nem 18, era um namorado e tudo mais, mas ele ponderou, não aplicou a regra. Então isso existe também. Né? E está no direito tributário, se você vai ler os livros lá do Humberto Ávila, ele dá vários exemplos. Até Eurico de Santi, né, daqueles livros dele, ele mostra, né, que princípios e regras muitas vezes são sendo ponderados entre si, sozinho, uma confusão grande. Né? Mas eu acho que com o tempo vamos ter mais segurança nessa questão. Eu estou nessa linha, eu estou com Humberto Ávila, eu não sou tão alexiano que eu entendo a diferença entre princípio e regra não qualitativa. Eu entendo a quantitativa. Eu não vejo grande diferença no efeito da aplicação de um princípio e certas regras que usam conceitos indeterminados bastante abertos.
né? No fundo, o trabalho é bem parecido. Inclusive, podemos ter a ponderação dentro de conceitos indeterminados de regras. Melhor exemplo, né, na nossa área, Heron, né? Crueldade contra animais. É uma regra, não um princípio. Quem trata animais com crueldade, certo? Não pode, é proibido, é vetado. Sim, mas o que crueldade? Para definir certos comportamentos, como a vaquejada, né, os rodeios, se são cruéis ou não, você vai ter que ponderar. Você vai ponderar argumentos a nível veterinário, econômico, cultural e tudo mais, como vimos naquela decisão do Supremo, que infelizmente foi contrariado pelo constituinte reformador, né, pelo novo parágrafo 7º que ganhamos, né, no artigo 225. Mas a decisão é muito interessante, né? Ela faz ponderações dentro do preenchimento do conceito de crueldade. Então, pensar ponderação é só no princípio, regra é subsunção, também não é verdade. Tem regras que você só pode interpretar, dependendo da abertura dos conceitos, né, que o texto usa, através de ponderação. Certo? E também tem princípios que são tão claros já na sua tradição, na sua jurisprudência, no seu próprio conteúdo, né? que você não tem dificuldades. Ok. Dr. Creu, eu quero agradecer profundamente por ter aceitado participar do nosso seminário, fazer essa conferência de abertura. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para estudantes, nossos doutorandos, que também são professores, e para as pessoas que assistiram. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. E força aí nessa quarentena, porque essa doença não está muito... Está ceifando muitas vidas no nosso país. Muito obrigado, professor Creu. Tudo de bom. Recomendações. Obrigado, Heron. Boa noite. Bom, amigos, agora nós vamos para a palestra de